Vasco vai enfrentar o Grêmio amanhã. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, depois de 3 graças. Fernando Diniz vai ter que fazer mudanças no time. Que mudanças são essas? Ricardo Lai sabe, vai contar pra gente. Tudo bem, Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Vasco vai ter mudanças para esse jogo, né? Adiantando que o Puma Rodrigues é um reforço importante. O Puma, ele foi liberado pela seleção do Uruguai, que joga amistoso hoje. Então o Pumita, ele já voltou ao Brasil, treinou inclusive hoje pela manhã com os companheiros, né? Na última atividade de preparação para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Importante porque o Paulo Henrique, além de estar com a seleção brasileira, ele está suspenso, né? Foi expulso contra o Juventude, então cumpre suspensão o Paulo Henrique. Quem segue com a seleção da Colômbia, 2 jogadores, né? O Cuesta e também o Gomes. Eles jogam amistoso hoje à noite, né, contra a Austrália, lá nos Estados Unidos, e nem foram relacionados para a partida de amanhã em Porto Alegre contra o Grêmio. Então o técnico Fernando Diniz, né, testou aí o Hugo Moura, né, que normalmente joga improvisado, né, muitas vezes jogando improvisado na zaga. E no ataque, o Verratti, a tendência é que o Verratti volte a ser titular. O Verratti, que é o artilheiro do Brasil na temporada, foi importante naquela última vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, 2 gols dos 3 contra o Bragantino. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Foi para São Januário hoje. Um abraço, Lai. Ela aqui, ô Pedrosa, já tem os relacionados do Vasco? Tem, do Gigante. Cadê? Olha aí os relacionados. O jogo dia 19 de novembro, 9h30 da noite, lá na Arena do Grêmio, Barros, Coutinho, o David, Diego Minetti, é isso? Fusato GB, Hugo Moura, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verratti, Vitor Luiz, aí a geração do Lucas e Matheus, foi uma geração muito forte ali, né? Nos anos 2000, verdade. Não é isso? Verdade. Estão todos ali. Ô, Pedrosa, alguma coisa aí te deixou surpreso? Tava o que você esperava? Não, surpreso não. Fico feliz porque o Diego Minetti é um garoto que tem 17 anos, ele é muito bom 17 jogador. 17 anos? 17 anos. É um centroavante que já vem se destacando na base do Vasco, faz gol, arrodo. E ele é um o garoto... quê? Ele é atacante mesmo. Atacante 9, camisa 9. de beirada. Camisa 9 mesmo. Pô, que legal. Camisa 9 forte, velocidade, tem gol de cabeça também. É um garoto que tá aí na lista. E aí você olha pra essa lista e vê o Puma Rodrigues, como a gente citou aqui. É um jogador que voltou. Ele pediu liberação da seleção do Uruguai, porque ele não ia ser relacionado pro amistoso, pra voltar pra ajudar o Vasco. E deve ser titular. Isso é muito legal pela parte do atleta também. E ele vai ser titular. E aí entra as mexidas no meio-campo, que são dúvidas ainda. Por quê? Durante a data FIFA, como ele estava sem o Puma Rodrigues, ele testou o Tietê de lateral direito, colocou o Thiago Mendes para jogar de volante com o Barros e usou o Hugo Moura na zaga. O Hugo Moura vai ser o zagueiro, é a informação que eu tenho, ele vai ser o zagueiro. A grande dúvida é, com a volta do Pumita, se ele vai colocar o Tietê no meio ou ele vai manter o Thiago Mendes ali no meio. Porque como o Tietê treinou de lateral direito, Pumita volta, Pumita vai jogar. Aí quem é a dúvida? Tietê ou Thiago Mendes para ver quem vai jogar. Eu acho, aí é achismo, tá? Tudo que eu falei aqui é informação, agora é achismo. Acho que ele vai colocar o Tietê de meia e colocar o Thiago Mendes no banco, apesar dele ter aparecido aí na foto e muito por isso. Porque treinou como titular e vem treinando bem, inclusive, pelas informações que eu tive. Mas vamos ver o que o Fernando Diniz pensa, o que ele vai entender no final das contas. Pelo que a gente vê que ele pensa, ele não vai pensar que ele pensou num Tietê pra ser versátil, botar o cara na lateral direita. E aí agora não vai precisar, ele vai botar o cara no banco? Eu acho difícil também. Acho difícil. Eu acho difícil. Pelo que a gente conhece muito aí das escolhas do Diniz, ele tem essa preocupação, né? Esse cuidado, geralmente. Mas também ter o cara na foto é uma coisa meio... porque ter o cara na foto... Eu confesso que isso me chamou a atenção. Porque corrobora... Eu ia te perguntar no off isso. Corrobora com o que aconteceu durante a semana. Ele treinou como titular. Agora, esse que é o ponto. Só um minutinho. Preocupado com o nosso amigo. Por quê? Tu viu o que ele falou? Tudo informação. Vai mudar, não sei o quê. O Tietê não pode não ser, pode ser. O Thiago... Mas o que tá certo é o quem na zaga? Hugo Moura. Meu Deus. Eita, ele vai estar na cena do crime, não tem jeito. Imagina. Ô, Venê, eu tô preocupada com o nosso amigo. Entendeu? Eu fico preocupada com vocês. Quando ele falou Hugo Moura na zaga, eu pensei comigo. Falei rápido, velho. Hugo Moura. Sabe qual é o nome dessa operação, né, Pedrosa? Operação Iraque. Hugo Moura, me ajuda a te ajudar, Hugo Moura. Eu gosto de você, cara. Eu gosto de você. Eu tenho certeza que você é um cara maneiro pra caramba. Inclusive no jogo lá de São Januário, que eu tava no gramado, Vasco de São Paulo, ele passou, me cumprimentou. Olha aí, tá vendo? Cara, Hugo Moura,
Eu vou te dar esse voto, irmão. Eu vou te dar esse voto de confiança. Confiança. É Muito verdade. bem. Ô, Vênia Casagrande, bom o Vasco, né? Bom Vasco. Outro nome que me chamou a atenção, que é um lateral que eu gosto bastante, é o Leandrinho. Provavelmente É verdade, o Pedrosa verdade. conhece bastante. É um baita jogador, jogador inclusive de seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, bom jogador. Não sei se ele vem relacionado com uma certa frequência, mas me chamou a atenção ele ser relacionado para esse jogo. Então, assim, é outro nome também que eu gosto bastante no elenco do Vasco. Quais são as caras? O do Leandrinho? Fala aí pro Leandrinho povo. é atacante. No caso, ele é atacante que eu digo, como lateral, ele é um cara que tem a característica de ser um cara que ataca bastante essa última linha, tem bom cruzamento. Com o Rafael Paiva, ele teve várias oportunidades, jogou até de ala muitas vezes, de ponta esquerda, digamos assim. E é um jogador que, pra mim, já deveria ter voltado a essa lista de relacionados. Tem o Vitor Luiz também, que é o outro lateral, mas eu acho que ele até tá perdendo espaço e o Leandrinho vai ser o reserva imediato do Lucas Quem é Piton. o Vitor Luiz? O Vitor Luiz tá perdendo espaço, eu acho que ele não fica pro ano que vem. Muito dificilmente, assim, o Vasco vai manter ele pro ano Vitor que já vem. tá com quantos anos? 36? Cara, ele já tá- Estarião? Até porque, em vários momentos, mesmo ele à disposição, o Diniz botava o Pumita para jogar Puma de na lateral esquerdo. Mas é um cara que trabalha É sério. perfeitamente, tá muito sério, um Sim, cara muito. muito querido lá dentro, tá? Muito querido dentro do Vasco, o Vitor Luiz, um cara que realmente tem uma E é ética de verdade. trabalho muito Encontrei grande. com ele agora no jogo com o Botafogo. Ele jogou um tempo no Botafogo, Sim, né? verdade. Ele é um querido amigo, é um cara muito disciplinado, Por onde muito ele passa, ele profissional. deixa essa impressão. E ele é Palmeiras muito também. querido mesmo, No exatamente. Ceará também ele é muito querido, Ele lá no Ceará. Ele lá no clube, ele é muito querido. Ele E é um uma cara informação muito... que a gente pode dar é que o Vasco já está conversas avançadas com o Puma Rodrigues para poder renovar o contrato dele. A princípio, as duas partes querem e o Puma deve seguir no Vasco. E você quer que ele fique? Quero. Eu acho que o Puma é um jogador bom para você ter no elenco. Porque ele pode jogar na direita, ele pode jogar na esquerda. É outro também que se dedica, que ama o Vasco, que tem essa dedicação toda, essa ética de trabalho. Verdade. Eu acho que... Quantos anos, Pedrosa, de Vasco? 3? Cara, tem 3 anos. Ou Ele mais, chegou hein? naquela leva lá da 777, né? E ele é um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, gente. Então não é verdade. qualquer jogador. Eu gosto do Puma. E ele fez um esforço danado pra jogar esse Com jogo, certeza, né? desde essa época aí, ó. Foi o primeiro ano dele. Inclusive, ele fez gol no Flamengo até nesse ano. Foi a última vitória do Vasco contra o Flamengo, 1-0, o golaço dele no Maracanã. Eu gosto desse jogador. E ele fez um esforço pra jogar esse jogo, né? Ele pediu liberação lá do Uruguai, não ia ficar na lista. E ele falou, cara, já que eu não vou jogar aqui, deixa eu voltar pro Não, e Vasco. outra, eu acho que o Vasco tem que pensar num negócio. Um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, você vai Perfeito. liberar de graça? Perfeito. Vai perder de graça? Nem que você renove por mais um ano e você negocie. Porque você perder um jogador desse valorizado no cenário sul-americano, de graça, assim, sem ganhar nada, eu acho que vale a pena Concordo. renovar. Vamos olhar a tabela? Cadê? Pedrosa, hoje é amanhã, né? Você. Amanhã. Hoje é dia 18, né? Amanhã que você volta pra primeira página? Espero que sim. Uma vitória coloca o Vasco ali já na 8ª colocação. Eu acho que é isso que tem que pensar, principalmente por conta desse confronto direto. Porque se o Grêmio ganha do Vasco, o Grêmio passa o Vasco. O Grêmio tem 40 ali. É A linha verdade. Eu linha não tá tô olhando traçada. pra trás, eu tô olhando só pra É, frente, mas Pedrosa. tem que ficar olhando, tem que ficar Eu ligado. não tava olhando pelo retrovisor. O Corinthians pega quem? O Ceará, vocês sabem? Vê aí, não por sei, favor, vou aí, ver aqui a pra produção. você. Caramba, tá muito emboladinho, hein? Agora, importante também sobre o Flamengo ali, obviamente que o mais importante é ter São mais Paulo. pontos, São mas Paulo. o Flamengo também igualou o número de vitórias. O critério de desempate com o Palmeiras, tá vendo? É verdade. 21-21. É Ainda verdade. tem isso. Agora é o saldo. E o saldo do Flamengo é melhor. Esquece, o saldo do Flamengo é É assustador. muito melhor. É muito melhor. O Flamengo tem o melhor ataque, melhor defesa, é o melhor visitante ao lado do Palmeiras também, mas leva vantagem no critério de desempate, nesse critério aí. Então o Flamengo, de fato, assim, tem um baita rendimento. Só perdia no número de vitórias, que era o principal critério de desempate. E agora igualou. Patezinho pra tu, hein? Corinthians São é quem que Paulo. você falou? São Paulo. Patezinho pra ele, Seria amor. maravilhoso. É, empate bom, pô. Seria maravilhoso. Patezinho, coisa Nenhum linda. absurdo, né? É Eu- onde? É o caso mando do Corinthians. Eu vou torcer pro Corinthians, tá? É? Ah, porque tá um pouquinho mais distante pra mim. E o São Paulo, olha o São Paulo, né, mais Se pertinho. você ganhar hoje do esporte, que é o que tem que acontecer, vai pra 55. Aí tu não Inclusive o precisa nem se Corinthians, se ele fica aqui no G8, ele pode ser campeão da Copa do Brasil também. preocupar. É, Ainda tem isso, né? verdade. Ainda tem isso. Hoje tem o último O bom momento de Raia no Vasco levou o clube a acelerar as conversas para garantir sua permanência. A ideia da diretoria é assegurar um novo acordo que mantém o atacante como um dos pilares do elenco para as próximas temporadas. Segundo Admar Lopes, as negociações avançaram bem e a renovação está próxima de ser definida. A expectativa é de que tudo seja finalizado em breve, já que o contrato atual, ampliado neste ano, vai até o fim de 2026.
O novo vínculo entre o cruzmaltino e o atacante prevê ajustes importantes, incluindo um salário atualizado e uma multa rescisória mais alta. Com isso, o Vasco busca proteger sua joia para uma possível venda nas próximas janelas de transferências. Ryan voltou a atrair atenção na Europa e, desta vez, o interesse vem do Barcelona. O clube espanhol enviou uma oferta recente pelo atacante de 19 anos, colocando o Vasco diante de uma possível negociação já na próxima janela de transferências. Embora o valor não tenha sido revelado, a proposta ficou abaixo da multa de 40 milhões de euros. Ainda assim, a quantia chamou a atenção do clube e do próprio jogador, que vê a oferta como positiva diante do cenário do mercado. Ryan já havia sido procurado por Porto e Shakhtar Donetsk, mas seu desejo é atuar em uma grande liga. O Barcelona surge como forte candidato e acenou com a possibilidade de contratá-lo agora, mas só levá-lo no meio de 2026, medida que agrada ao Vasco e dá tempo para uma transição mais tranquila. Ryan ganhou destaque sob o comando de Fernando Diniz e rapidamente assumiu o papel de liderança no Vasco. O jovem atacante vive sua melhor fase no clube, mostrando regularidade e evolução ao longo de toda a temporada. Com 17 gols e uma assistência em 49 partidas, o desempenho chamou a atenção nacional. A boa fase fez o jogador aparecer no radar da seleção brasileira e até integrar a pré-lista elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti. Em busca de reforços para o ano que vem, o Vasco teria interesse na contratação de Paulo Dias, de 31 anos, que defende o River Plate. A negociação não seria fácil porque o cruzmaltino teria concorrência de equipes do futebol dos Estados Unidos. As informações são do site argentino El Crack Deportivo. Além disso, o clube de Buenos Aires deseja algo em torno de 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais, para liberar o chileno. Paulo Dias tem perdido espaço com Marcelo Galhardo na última temporada, depois de ser peça importante no clube por anos. Revelado pelo palestino, o zagueiro passou pelo Colo-Colo, pelo São Lourenço e pelo Al-Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, antes de chegar ao River Plate em 2020. Na atual temporada, ele entrou em campo em 30 jogos, anotou 2 gols e deu uma assistência. Para a próxima temporada, o Vasco busca pelo menos 3 reforços. A prioridade é um volante. Além disso, o clube carioca busca um zagueiro para ser opção no banco e também um atacante mais móvel que possa ser titular no esquema de Fernando Diniz. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro Paulo Dias é um bom reforço para o Gigante da Colina em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.